Olá, meus queridos alunos, como estão? Tudo bem? Vamos aqui agora degustar um pouco da vida, da obra e do pensamento do nosso grande mestre Platão, tá bom? Campeoníssimo das provas do Enem, importantíssimo para compreender a cultura ocidental e também para que nós possamos nos compreender melhor, tá? Então vamos é, dispensar um tempinho das nossas vidas a esse nosso bate-papo, nossa conversa aqui, nossos estudos sobre Platão, tá bom? Vamos lá, né? Platão, ele viveu aproximadamente ali 80 anos, né? Uma vida muito longeva para a gente pensar o homem que viveu no século V, século IV antes de Cristo, né? Ele nasce em 428 e vai falecer em 348. Vocês devem lembrar que a gente já viu aqui em outras aulas que a execução de Sócrates é em 399 antes de Cristo. Então ali Platão tinha algo em torno de 28, 29 anos, tá bom? Platão era de uma família aristocrata, né, do grego, Aristói, que é o belo, nobre, bem-nascido, Kratos, governo. Então, a aristocracia seria o governo, vamos dizer assim, literalmente, né? O governo dos melhores, tá bom? Então, ele era um homem de posses, tá? Não era um homem pobre, era um homem com recursos. Tá? A família de Platão desejava que ele fosse um político, né? A família dele era uma família de políticos na Atenas clássica, tá? Ou que ele fosse também um homem do direito, né? Bem por aí. E Platão não vai fazer bem isso, né? Os pais o mandam estudar, e ele, olha, tem um homem que fala muito bem, né? Renomado. Vai ali, vai vê-lo. E quando ele chega para ver, é simplesmente Sócrates. Ele conhece Sócrates, se encanta com Sócrates, e aí ele decide, não, eu vou fazer filosofia, tá bom? E quem sabe não acontece com algum de vocês, né? É, acaba se encantando com a filosofia, que faz muito bem, né? Bom, então Platão, nosso filósofo de hoje, a gente tem aí duas imagens dele, tá bom? A figura à esquerda é uma pintura renascentista do século XVI, de Rafael Sanzio, que está no Vaticano, numa daquelas paredes, né, do Vaticano, em Roma. A gente vai ter um afresco lindo chamado A Escola de Atenas, da qual Rafael, discípulo de Leonardo da Vinci, vai representar vários filósofos do mundo antigo, do mundo medieval e ali do início do mundo moderno, né, do século XVI, século XVI. Bom, 15, 16 melhor. Então temos aí Platão. Repare que Platão aponta o dedo para cima, porque Platão pensa dois mundos, né? O nosso mundo aqui sensível, dos sentidos, e o mundo inteligível. A gente vai ver aqui como é que essa distinção de dois mundos para Platão. Isso é o detalhe de Platão na Escola de Atenas do Rafael, tá bom? À direita, a gente tem ali uma escultura. Os gregos faziam, né, muitas esculturas. É a representação que o Platão vai dizer, né, que é a cópia da cópia. Isso aqui dos sentidos, a representação é a cópia da cópia. A gente não vai conhecer Platão com aquela escultura que a gente vê ali à direita, mas ela é uma representação de Platão, tá bom? Então temos aí duas representações do nosso Platão, que viveu simplesmente 80 anos. Diria que 80 anos bem vividos, tá bom? Passando, né? Bom, a gente vai discutir um pouco mais hoje a teoria do conhecimento de Platão. Teremos outras aulas sobre Platão, porque a gente não consegue esgotar Platão numa aula de 15 a 20 minutos, tá bom? Ele é muito, muito mais completo do que isso, tá bom? Bem, vamos falar um pouco da teoria do conhecimento, que a gente também pode chamar de epistemologia, tá bom? O estudo de como o homem aprende, como o homem tem acesso ao conhecimento. A gente vai focar nos livros 6 e 7 da República de Platão. Tá? Ele tem para mais de 20 obras autênticas dele. Tá? A grande maioria das obras de Platão são na base de diálogos, tá?
diálogos, através do logos, tá? Dialogando, que ele vai entender que se constrói o conhecimento. Isso já foi questão de concurso, inclusive. É o diálogo, é os diálogos platônicos. A gente já sabe disso, já sabe que o personagem principal, na grande maioria dos diálogos platônicos, é o seu mestre Sócrates. Bom, temos aí duas imagens, né, também, de novo, só para a gente poder lembrar. O livro A República, tá, que eu até tenho aqui, como a gente tem aí na tela à sua esquerda, A República, que é o nome grego. República é uma instituição, perdão, desculpa. República é uma instituição romana, tá? Res pública, coisa pública, a coisa de todos. O livro, no original, né, a obra, seria a Politeia, que vai discutir a polis, a cidade-estado grega, tá bom? E aí a gente vai trabalhar basicamente mais, né, não só a República de Platão nessa nossa videoaula. Bom, Platão vai dizer o seguinte: tudo que conhecemos é ilusório e falso, um simulacro da verdade. O que nós conhecemos aqui nesse nosso mundo, no mundo sensível, os sentidos nos enganam. Descartes vai dizer isso, Santo Agostinho também vai trabalhar por esse caminho, Plotino também, tá? Então, Platão vai deixar uma herança muito grande com muitos outros pensadores. Então, para Platão, sentidos não tem como, os sentidos, porque eles são passageiros. A gente não tem o conhecimento pelos sentidos. E esse mundo em que nós vivemos é um mundo dos sentidos. O que nós buscamos é chegar às ideias, é contemplar o bem, o belo, o verdadeiro, o conhecimento. Para alcançar o verdadeiro, que a gente acabou de falar, deve-se passar por um processo similar ao da catarse trágica. Tá? Então, o que ele quer dizer aqui com isso, né, para a gente? Vocês sabem que os gregos frequentavam o teatro. Por exemplo, Atenas, a polis, ela pagava para que os cidadãos fossem ao teatro, porque isso é parte da pedagogia, faz parte da aprendizagem do grego. Então, o Estado fazia com que o cidadão, homens e mulheres, fossem ao teatro. Tá? E no teatro, você poderia ver uma peça, vou pensar aqui uma clássica, né, de Sófocles, Édipo Rei, que você pode experimentar a catarse. Tá? No teatro, você vê a vida dos homens, o que os homens sofrem, né? O que os homens passam. Então, você também aprende com a dor do outro. Olha aí como Platão é atual, né? No momento que nós vivemos, da pandemia do coronavírus, a gente também deve aprender com a nossa dor, claro, e também com a dor do outro. Platão não suporta o egoísmo. Tá? Isso vale para Platão, isso vale para o seu mestre Sócrates e vale para o seu discípulo Aristóteles. Devemos pensar o bem da coletividade, o bem de todos, o bem da polis. Olha que interessante a gente pensar e trabalhar numa redação do Enem. Tá? Vamos seguir aqui. Bom, introdução. Platão discutiu nas suas diversas obras, mais de 20, né, que a gente tem convicção que são obras dele, atribuídas a ele. Discutiu temáticas como a ética, tá? A ética é a maneira como nós podemos interpretar, pensar a moral. A moral diz para a gente como nós devemos agir. A ética é a maneira como nós lemos a moral. A moral tem a ver com a cultura, com a época. Ela se impõe, né, ao homem, muitas vezes. A ética é mais como nós interpretamos a moral. Ele vai discutir as estruturas da justiça. No livro 1 da República de Platão, ele vai discutir aqui o que é a justiça. É um diálogo entre Sócrates, seu principal interlocutor, né, e Trasímaco, um filósofo sofista. E aí a discussão, o tema ali em discussão é a justiça. Trasímaco vai defender que a justiça é a lei do mais forte, e Sócrates, que é o personagem principal de Platão, que está escrevendo a Platão, né, a obra de Platão, vai dizer que não. A justiça é fazer aquilo que é o melhor, o que é justo para a polis, tá? É dar a cada um segundo o que lhe pertence, mas com justiça, tá bom? Se eu tenho um amigo, alguém, né, uma pessoa do meu conhecimento, que queira cometer um disparate, vamos pensar um suicídio,
tá bom? Ela tem uma arma, a arma é dela. Ela me pede, me dá a minha arma. Você não vai dar, Platão, tá bom? Por quê? Ela, naquele momento ali, né, de um desatino, você não vai contribuir porque você vai fazer o mal. Não é simplesmente dar a cada um o que lhe pertence, tá? Mas é o que lhe cabe. Né? Bom, a estética, a ástese, que diz respeito aos sentidos, ele vai discutir a imortalidade da alma numa obra chamada Fédon, tá, de Platão. O professor Mário Sérgio Cortella, tem muito respeito e admiração, ele vai dizer o seguinte: todo ser humano deveria ler o Fédon de Platão. Fiquem com isso, tá? Todo ser humano deveria ler o Fédon de Platão. A teoria do conhecimento, que a gente vai trabalhar, mas com o livro 6 e o livro 7 da República de Platão. Ele estabelece a diferença e a gradação entre o senso comum, cuidado, senso comum é o que todo mundo acha. Eu acho que. Tá? O eu acho que não se sustenta, porque ele não resiste a um diálogo racional, com profundidade, que busca compreender a causa, o porquê das coisas, etc. E o conhecimento científico. Então, Platão aqui já defende conhecimento científico. Tá? Claro que o conhecimento, o entendimento que o homem grego tem de ciência não é exatamente o nosso, mas a ciência aqui como um entendimento, tá bom? Busca sanar as querelas, os conflitos, né, entre o mobilismo de Heráclito e o imobilismo de Parmênides, tá bom? Que a gente vai ver aqui um pouco melhor. Tá? A história heraclítica, né, a escola heraclítica, a escola de Heráclito, vai dizer: tudo flui, tudo está em movimento e nada dura para sempre. A frase mais famosa de Heráclito nós bem sabemos, né? Não podemos nos banhar 2 vezes no mesmo rio, porque as águas do rio não são as mesmas e nós também não somos os mesmos. Bom, então tudo muda, tudo flui. Tá? E Platão vai usar isso de Heráclito, tá? Porque nós também mudamos, nós nos transformamos. Tá? Hoje eu não sou o professor que eu fui há 20 anos atrás. E se eu estiver vivo aqui nesse mundo dos sentidos, daqui a 20 anos, espero que eu esteja, tá? Eu também não serei o mesmo. Então a gente muda. A gente não assiste o mesmo filme 2 vezes e do mesmo jeito. Ele vai fazer esse diálogo, esse confronto das ideias, tá bom? Com a escola eleática de Parmênides de Eleia, tá bom? Os eleatas são do sul da Itália. E Platão viajou para o sul da Itália, como também viajou para o Egito. A maioria dos grandes filósofos gregos, em algum momento, viajaram pelo Egito. Platão esteve no Egito e Platão esteve na Magna Grécia, tá? No sul da Itália. Também conheceu outras escolas, os pitagóricos, os matemáticos. Tá? Ninguém se torna um grande filósofo à toa. A gente tem que passar pela leitura de tudo isso que a gente vê aí, de tudo que se foi produzido pela história, né? Do Ocidente e do Oriente. A gente negligencia muito o Oriente, mas não deveríamos fazer assim. E ele vai dizer Parmênides, né? Aquilo que é, aquilo que não é nunca virá a ser. Tá? Então, o que diria Parmênides? Um homem que é bom é porque ele é bom. Tá? Pensemos aqui alguém cometeu um crime. Há presos que não cometeram crimes, tá bom? Não vou nem discutir isso assim, mas que não é o nosso foco aqui agora. Mas há presos, tá? Que vamos supor que o cara de fato cometeu um crime. Esse homem pode se recuperar, ele pode, apesar de ser um criminoso, pagar o seu crime e virar um homem realmente bom, né? Vai dizer Parmênides, sim, se ele já era bom. Se ele não era uma pessoa boa, essa pessoa não vai melhorar. Ela vai ser um bandido para sempre. Mas se alguém é um bandido e se torna uma pessoa boa, honesta, tá? Bonito, bom, uma pessoa boa, bonita, né? E bela, tá? Porque o bom também é belo, né? A gente tem que pensar assim, platonicamente, é porque ela sempre foi. Ela talvez não tenha tido a oportunidade de ser antes. Vai dizer aí Parmênides, tá bom? Aquilo que é. Aquilo que não virá a ser. No entendimento de Parmênides, tá? Porque ali não muda. Se o cara que era um criminoso e virou um homem bom, é porque ele já era bom, na visão de Parmênides.
Ele não teve oportunidade antes de manifestar a sua bondade. Tá bom? Mas Parmênides diria, se eu pego uma pessoa ignorante e coloco na Universidade de Salamanca, universidade clássica, né, da Espanha, ela é uma ignorante, ela vai sair de lá ignorante, não vai mudar, tá bom? Um político que é bandido, diria ele, vai ser bandido sempre. Agora, se ele é um bandido e ele passa a ser um homem bom, isso é possível, né? É improvável, mas é possível. Ele é porque ele sempre foi bom, tá bom? Diria o nosso amigo Parmênides. Seria possível estabelecer uma conciliação entre essas duas correntes? É isso que vai tentar buscar o nosso mestre Platão, tá bom? Conciliar a mudança constante do Heráclito com a permanência de Parmênides.